Boa tarde de tarde. Tudo bem com vocês? Estão animados? Bora lá falar um pouquinho sobre esse mundo muito diferente que é o da segurança da informação, cibersegurança, uma sopinha de letrinhas que a gente nunca sabe direito o que é. Me apresentando, eu sou a Cristiane, mas todo mundo me chama de Cris. Eu tenho esse menino de 18 anos que também já está na área, às vezes ele me acompanha na campus quando dá. É palestrante também. Eu sei que eu estou em um campo não muito favorável, mas saudações tricolores para quem é lá de São Paulo. Eu acho que a maioria aqui deve ser flamenguista, né? Imaginei. Hoje eu estou como coordenadora de segurança da informação lá no CAIS da RNP, que agora há pouco estava passando um vídeo aqui do que é a RNP, o quanto a gente é importante para vocês estudantes, para os pesquisadores, porque a gente impulsiona a ciência, tecnologia e pesquisa no país. Eu sou docente também do Centro Paula Souza, lá em São Paulo. Eu dou aula na graduação para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mas mais na matéria de segurança. Aí, falando de estudos, né, eu tenho duas graduações, 5 pós-graduação, algumas certificações. O que eu quero dizer com isso é que a gente, na área de segurança ou na área de tecnologia, vai estudar o resto da vida. Não tem como ser diferente. Porque a todo momento a gente vê lançar uma nova tecnologia, a gente tem IA, os desafios da IA agora para a segurança, libera, não libera, pode, não pode. E eu trabalho nessa área desde 2004, então aí tem 20 anos de carreira. E vocês, campuseiros, quem são vocês? Já se fizeram essa pergunta? É interessante, porque a gente, quando você precisa se descrever, você fala do lado profissional. Dificilmente você fala do seu lado pessoal. Por isso que eu falo do meu filho, eu falo das saudações tricolores, que é para a gente começar a falar da gente também, não só a Cris, a profissional de segurança que trabalha lá no CAIS e tem 20 anos. Não, eu sou uma pessoa também. E a gente tem que pensar isso o tempo todo. Porque vocês vão perceber que segurança a gente fala muito com pessoas, conscientização. E aí, para trabalhar com segurança, a gente precisa ser curioso. Porque a curiosidade nos leva a entender o que está acontecendo no mercado, num sistema, com as pessoas. A curiosidade de chegar e perguntar para o Danilo, quem é você? Eu sou curiosa, tá vendo? Eu fui caçar os nomes. Tem o Samuel, Édrio. Desculpa, eu fiquei olhando assim. E tem tantos outros e outras aqui. E eu estou contente de ver mulher aqui. Já já eu vou falar por quê. Você é aquele que estuda, vai lá, aprende, ou aquele que fica assim na hora da prova? Meu Deus, me ajuda, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou o curioso que vou lá, estudo, busco. Porque a gente está entrando numa era que a gente tem muito acesso à informação, ao conhecimento, mas a gente usa pouco. Na minha geração, a gente ia comer livro na biblioteca, porque não tinha internet do jeito que tem hoje. Só que isso melhorou ou piorou? Ter acesso à informação do jeito que a geração de vocês tem, ajuda ou piora? Depende, tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Vocês devem perceber que LinkedIn, startup, buscar uma carreira é o que todo mundo quer. Eu quero sair de estudante, estagiário e voar para coordenador, gerente, mas não quer fazer o caminho. Se eu fizer isso direto, não vai dar muito certo, vai faltar bagagem. Então é por isso que a gente fala que precisa ser curioso, estudar, buscar informação.
Quem aqui já pensou em trabalhar com segurança da informação, cibersegurança, ser hacker? E lembrem-se que hacker é diferente de cracker. Vocês sabem a diferença? Cracker é o do mal, é o não ético. O hacker é o ético. E aí, quem aqui quer trabalhar ou já trabalha com segurança? Muito bem. Bom, o que a gente vê que impulsiona tanto a área de segurança ou de cibersegurança? E vocês vão ouvir pessoas falar cibersegurança também, tá? É só o jeito de falar, é tudo a mesma coisa. Se você olhar, ó, a gente tem o aumento dos ataques. Todo mundo aqui já ouviu falar que uma empresa foi hackeada. Teve um ataque de ransomware, tá fora o sistema. A gente tem relatórios falando que as ameaças cibernéticas aumentam mês após mês, não é ano após ano, é mês. Todo dia tem uma vulnerabilidade nova. Então, com isso, faz com que a gente veja tantas vagas de segurança no mercado. Outra coisa que impulsiona, a gente tem dois lados diferentes. Tem usuários da internet, estudante, que é curioso e fica ali testando os sites das empresas. Quando acha uma vulnerabilidade, que é uma falha, alguns vão lá e avisam, outros vão lá e invadem mesmo. E tem algumas empresas de mercado que incentivam esse aviso, inclusive com financeiro, com dinheiro. Itaú, Nubank, entre tantas outras. Então, assim, ser ético tem as suas recompensas também. Tem todo um registro de CVE, que é o registro dessas vulnerabilidades, que é possível fazer. Quem tem o CVE registrado uau, que demais. E a gente vê que cada vez mais está faltando profissional no mercado. Estima-se que a gente tem 3 milhões de vagas aí nos próximos anos e não tem pessoas para ir lá capacitadas para este fim. E o salário? Será que eu ganho que nem os gamers trabalhando em segurança? Os influencers? Ou não? Eu tenho um salário mediano, bom, mas mediano. Guardem essa informação, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, agora, dado um pouco do contexto, dizer por que é necessário, o que é a área de cibersegurança? Existe várias nomenclaturas, então uma empresa chama de um jeito, outra de outro, mas a gente tem times dentro da área de segurança. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses times. Quando eu falo da gestão, quem trabalha com gestão de segurança não precisa ser um técnico necessariamente. É bom? É. Mas se eu for um profissional de ADM, de auditoria, de comunicação, eu posso trabalhar aqui. Por quê? Exige que você tenha muita leitura para você escrever a governança da empresa. Agora funcionou. Então, o que é? Dentro de uma empresa, como é que a área de segurança atua? Qual é a responsabilidade dela? Qual é a responsabilidade da área de tecnologia? Qual é a responsabilidade do usuário ou do colaborador? Qual é a responsabilidade da alta gestão? Então, quem trabalha com governança vai trazer esse insumo para a empresa. Quem trabalha com risco é aquele que a gente fala que é o cavaleiro do apocalipse, porque ele vê lá na frente. Então, por exemplo, alguém aqui saiu de casa hoje e deixou a chave no portão para o lado de fora? Não, porque isso vai gerar um risco. Se eu já fui assaltada ou roubada, eu coloco algum controle adicional na minha casa, câmera, cerca elétrica, pago para o guardinha ficar passando lá na frente da minha casa. Então, eu já fui lá e coloquei
um adicional de segurança. O risco vai avaliar isso. Se eu moro, por exemplo, numa fazenda e o meu vizinho está muito longe, eu preciso deixar a casa fechada o tempo todo? Porque o risco é muito baixo de ser invadido. Agora, se eu moro na capital de um estado, que eu não conheço nem meu vizinho de um lado e nem do outro, eu preciso ter mais controles de segurança para garantir os meus bens. Então, quem trabalha com risco faz esses tipos de avaliação. Quem trabalha com continuidade, quantas cópias da chave da nossa casa a gente tem? Pelo menos 2, certo? Por quê? Porque se uma quebrar, eu tenho uma cópia. Isso é a continuidade. Eu tenho processos dentro da organização que diz, o meu link principal caiu. Como é que eu subo o redundante? Eu tenho um servidor, eu faço o quê com as informações dele? Backup. Porque se der problema nenhum, eu subo o backup e não tenho muito tempo de indisponibilidade. Então, quem trabalha com continuidade pensa nessas estratégias. E quem trabalha com conformidade eu sou um banco, então eu tenho que seguir algumas regulamentações. Bacen, CVM. Eu sou uma loja e passo cartão. Eu tenho PCI, que são frameworks que aquela instituição, aquela organização, aquela empresa precisa atender. E isso fica com a área de conformidade. É alguém que lê muito e entende a necessidade. Quando eu falo de desenvolvimento, quem aqui é desenvolvedor? Vocês pensam em segurança quando vocês estão desenvolvendo? Quem aqui já viu lá no Git a senha chumbada no código? Nunca vi, isso não acontece aqui no Brasil. Só na Zâmbia. Desenvolvimento seguro é pensar exatamente nisso. Por que colocar a senha, o usuário master lá dentro do Git ou dentro da aplicação? É igual quando a gente compra um servidor novo, um firewall. Eu mantenho lá a senha root, admin. Eu tenho que mudar, porque qualquer hacker vai pensar nisso, né? Vou testar as senhas padrão. Então, quando a gente está desenvolvendo, existe toda uma área que a gente chama de DevSecOps ou SecDevOps X, que é pensar como é que eu posso desenvolver práticas para fazer um sistema mais seguro. Ok? Inteligência de ameaças. Quantas ameaças a gente vê todos os dias? Eu tenho hacker, eu tenho funcionário descontente, eu posso ter ameaças naturais. Quem já pensou algum dia no que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Pandemia do Covid. Nunca ninguém tinha imaginado nisso. A inteligência de ameaças, ela busca as informações e coloca inteligência ali. Então, tem muito IA, tem outras soluções para que a gente olhe e fale assim, a tendência de acontecer uma pandemia de novo é alta. Vamos nos preparar? A tendência de todo mundo ter que trabalhar home office é alta. Existe a probabilidade de um novo tipo de ransomware, que é o ABC. Será que a gente está preparado para esse ransomware ABC? Então, essa área busca mitigar esses riscos, que vai lá para risco também. Privacidade de dados. LGPD. Virou, agora todo mundo fala sobre. Mas quem aqui vai na farmácia? E aí, antes de você passar, fala assim, qual é o seu CPF? Aí a gente fica, mas por que você precisa do CPF para comprar um antitérmico? A gente nunca pergunta, vai no automático e passa. Mas não tem necessidade. Eu quebrei o pau outro dia com um atendente de farmácia porque eu precisava comprar um antibiótico. Ele, sem seu CPF, eu não vendo. Eu não vou dar. Falei, qual a necessidade de você ter um CPF para comprar um antibiótico?
Aí ele, está no nosso termo de privacidade. Me mostra. Está no site. Cadê? Aí começa a não ter as informações, não bate. Quando você pressiona um pouco, espana. Então, nós precisamos ficar atentos aonde a gente deixa nossos dados. Porque tem muito vazamento ainda. Aí você vê lá, tem vários sites que se você colocar o seu e-mail, vai falar, traz a sua senha ou parte dela. E ó, vazou aqui, teve vazamento já de tantos sites. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento. E o profissional que trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados é um profissional de TI, é um profissional de segurança, um advogado. Porque aí tem que saber lá, no artigo tal, fala isso. Mas a gente de segurança, né, vai lá implementar um controle para anonimizar os nossos dados. Então, só tem o começo e o final do dado do cartão. Porque assim, se eu falar para vocês que o CEP da minha casa é 1234556, vocês já sabem a rua que eu moro. Aí se eu falar que eu tenho um portão branco e do lado da minha casa não tem nem de cima e nem de baixo, tem residência, pronto. Vocês já sabem onde eu moro só com o número do meu CEP. Então, isso que é o correlacionamento de dados que a gente precisa evitar. A área de segurança que todo mundo quer trabalhar, Red Team, Blue Team, o bem e o mal, defesa e ataque. Quem trabalha no Red Team é técnico, muito técnico. É aquele que gosta de Linux, de escovar bits realmente. Eu não gosto, eu sou lá da governança, tá? Mas eu sei, mas eu não gosto. Só para deixar claro neste momento. Então, o Red Team é aquele que pega uma aplicação e vai lá testar ela antes de entrar em produção. Desenvolvedor terminou, vai para o Red Team para fazer pentest. E aí eles vão lá. A gente fala que é a hora de derrubar mesmo, porque enquanto é interno, tá ótimo. O problema é quando é externo. O Blue Team é aquele que implementa as defesas. Saiu, acho que é toda terça-feira que sai lá a lista de correções da Microsoft, ele vai olhar, já vai criar o plano de ação para implementar. Saiu uma vulnerabilidade semana passada do 7-Zip. Quem trabalha no Blue Team já tem o plano pronto para ajudar a atualizar, porque ele trabalha com as defesas. Quem é de perícia? Já ouviram falar de perito e tudo mais? É aquela pessoa técnica com o uso de ferramentas que vai fazer com que a gente guarde exatamente todos os passos que foi realizado para um caso de processo não ter questionamento. Então, eu posso trabalhar internamente fazendo forense, num caso de incidente para achar a causa raiz, mas eu posso ser perito também e ajudar nas questões de processos. É uma pessoa bem técnica também. Educação e conscientização. É a parte mais difícil, porque a gente trabalha com o ser humano. Então, aqui a gente tem pessoal de marketing, de comunicação, de administração, de segurança, de TI, mas tem pedagogia, mas tem esse lado humano. Como é que é a melhor forma de encaminhar um conhecimento para a alta gestão e por que não para o pessoal também dos serviços gerais da empresa? Não é só lá em cima que precisa, embaixo também. Resposta a incidente. É técnico também, ele vai estar trabalhando junto com o perito forense para... Tivemos um incidente de ransomware, o que eu faço? Isola a rede, mantém os servidores ligados, tudo bem que vão estar sem operação, mas deixa eles ligados para a gente começar a avaliar quais foram os passos do atacante. Então, a resposta a incidente trabalha com essa questão. O SOC, vocês já ouviram falar de SOC, NOC? É o Centro de Operações de Segurança.
Então, a gente fala que é aquele pessoal que trabalha com aquelas telas enormes e ficam ali monitorando. Ah, o link caiu aqui. Tem uma indisponibilidade. Ah, nesse caso aqui, a gente está vendo que está recebendo muito ataque de DDoS, negação de serviço pura. O que a gente vai fazer antes de virar um incidente? Então, o SOC tem um papel extremamente importante. Qual é a média salarial? Então, para quem está entrando numa empresa pequena, a média de um júnior, vamos dizer assim, está ali na faixa dos 5, 3. Numa empresa maior, também fica nessa faixa. Agora, se eu sou sênior, a gente está falando de um salário de 10 a 12. Se eu sou um especialista, de 12 a 16, dependendo do porte da empresa, do estado. Mas o importante não é a gente pensar no salário. O salário é uma consequência. O que é importante é a gente dar o melhor da gente ali no dia a dia. Como é que eu resolvo essa vulnerabilidade? Como é que eu traço estratégias para conscientizar os meus colaboradores? Eu vejo uma coisa, que assim, o meu filho, né, tem 18, eu tenho 20 anos de carreira, e ele escutou a vida toda dele falar sobre segurança. A diferença dos amigos da mesma faixa etária que não tem essa mesma educação. Tem dia que ele fala, os meus colegas estão compartilhando senha. Os meus colegas usam senha 1, 2, 3, 4. E você não orientou? Mãe, não adianta, eles não entendem. Nós todos aqui que estamos numa área de TI, estamos num evento desse porte, a gente já tem a consciência. Mas muitas vezes a gente mesmo não coloca em prática. Porque eu vou lá e coloco a mesma senha nas minhas redes sociais, todas as redes sociais, aí a minha senha do e-mail e a minha senha da empresa. Tá certo isso? Se eu for alvo de um atacante, ele já pega tudo uma vez. É igual a gente fala, tem um e-mail só para lista, para receber promoção, tem um e-mail mais profissional, com uma senha mais forte, porque se vazar da promoção, tá tudo certo. Redes sociais, então os cuidados que a gente precisa ter antes de postar. Eu posto tudo nas redes sociais? Mas tem gente, exceto os influencers, que a cada 10 minutos está ali, né? Tirando uma foto porque acha legal e postando. Aí não contente, posta. Estou levando meu filho na escola. Aí tem lá, eu vou citar uma instituição porque eles estão aqui, SESI. Quantos SESIs tem aqui em Goiânia? Provavelmente 1 ou 2, né? Aí depois sai do SESI, agora estou indo para academia. Aí posta no shopping. Deve ter uma academia aqui no shopping. Então a pessoa vai conseguindo a rotina só pelos posts. É o melhor dos caminhos? Só se você for influencer, aí é a sua profissão. Mas para nós no dia a dia, não. E aí? Entenderam tudo? Querem que eu volte desde o começo? Tem dúvidas? Eu vou colocar o fone para ouvir agora. Se vocês tiverem dúvidas, eu compartilho o microfone também, tá? Querem perguntar alguma coisa? É muito estranho me ouvir. Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Se tratando de... Você falou do DevSecOps, né? Você poderia dar uma palhinha, porque eu acredito que o pessoal é mais desenvolvedor aqui, aonde ele se encaixa. Que é importante para eu saber aonde proteger, eu preciso entender aonde ele se encaixa na construção desse processo. Seria interessante se pudesse falar sobre isso. Tá bem. Então, vamos lá. Começa antes de chegar em vocês. Eu vou tirar porque tá ruim. Antes de chegar no desenvolvedor. Então, assim, quando eu estou definindo requisitos de um sistema, eu já preciso ter segurança junto e privacidade também para falar, esse tipo de sistema precisa ter tais controles de segurança e tais controles de privacidade.
Estou ali na minha esteira de desenvolvimento. Eu sei que muitos desenvolvedores aproveitam código e esquecem que uma vez passado por uma análise, pentest, você corrigiu, começa a usar o corrigido, que a gente vê isso muito. Cada vez vai lá, aparecem exatamente as mesmas vulnerabilidades. Isso é triste, gente. Vocês dão risada? Mas em fábrica de software acontece todo dia. É raro, mas acontece sempre, né? Então, você tem ali as questões de senha, para não deixar a senha exposta. Tem a questão da melhor forma de programar. Então, tem análise de código que a gente pode apoiar a fazer. Aí, nas sprints, ou cada vez que sobe uma release, avaliar. Então, assim, quando eu coloco um campo do tipo texto, é só texto que pode ser inserido ali mesmo, ou eu posso colocar outros tipos? Fazer validação de campo, campo numérico só aceita numérico. Aí vocês vão falar, não é possível que tenha algum desenvolvedor que esquece de fazer isso. Mas tem de monte. De monte. E aí depois, quando a aplicação sobe para a produção, tem um tipo de ataque que chama SQL Injection. Que eu pego o campo e vou tentar injetar outra coisa ali dentro, né? Ah, é só texto. Vou lá e coloco um arquivo. E passa. Aí o que acontece? Um malware para dentro da empresa, para dentro do banco de dados. Se você, por exemplo, esse campo aqui serve para anexar. Eu vou aceitar tudo? Pode anexar qualquer coisa? Não. Muito de desenvolvimento você vai aprendendo na prática, no dia após dia, com esse relacionamento com a área de segurança. Você tem ataque de brute force. Então, assim, como é que você programa a senha? Posso errar a senha de eterno e ele nunca vai bloquear? O usuário pode colocar qualquer tipo de senha, 1, 2, 3 e show. Só que aí vai depender do tipo de empresa que vocês estão desenvolvendo. Tem empresa que a quantidade mínima de caracteres já está em 18, 12. Tem outras que estão em 6. E pode ser 6 números. Outras não, tem que ser 6 números, caracteres especiais, maiúsculo, minúsculo. Não pode usar as últimas 5, então vocês têm que lembrar que tem que validar. E aí vem aquela velha questão. A senha, cris@2023. É uma senha forte? Só que aí mudou para 25. Aí eu vou lá e coloco cris@2025. Ou então eu acrescento 25, 24, 1, 24, 1, 2, 24. Vocês estão rindo? Ele está rindo porque ele sabe que acontece muito. Todo dia a gente vê isso. Então são coisinhas bobas, mas que assim, o usuário não quer pensar. Ele quer o mais fácil. E o mais fácil normalmente é o mais inseguro. Então a gente tem que deixar os sistemas preparados para isso. Tem N outros tipos de ataque, mas esse era só para vocês rirem mesmo e já irem pensando. Então, por exemplo, ali na hora que você vai fazer uma gestão de mudança, dentro de um Terraform, por exemplo, ele já registra o que você está fazendo. Só que aí tem uns abençoados que força. Pode subir do jeito que está. Esquece que a segurança tinha que validar. E aí sobe, dá 3 minutos, o sistema está com indisponibilidade, por quê? Não teve teste de carga. Isso é importante. Avaliar o quanto que aquele sistema aguenta de acessos simultâneos. E a gente já viu N sistemas sendo derrubados assim. Eu queria também deixar uma porta aberta para vocês. A RNP, que é onde eu trabalho, tem o programa Hackers do Bem. Vocês já ouviram falar do Hackers do Bem? Para quem se inscreveu e conseguiu, a gente está entrando na residência tecnológica agora, que é onde eles vão testar os conhecimentos que aprenderam, mas vai abrir turmas novas. Então, fiquem atentos para quem quer vir para essa vaga. Quer dizer, para essa área. Outra coisa, também tem o Hub. O Hub faz conexões. E lá vocês podem entrar. Então, é Hub, Hackers do Bem, .br, se eu não me engano. Busquem essas atualizações. É legal. Mesmo que eu não queira vir para a segurança, mas eu sou desenvolvedora, eu já penso como um e tento melhorar meu código. Mais alguma pergunta? Sou o Gabriel.
fiquei com dúvida muito nessa questão, foi na questão da IA. Como é que a cibersegurança está se preparando para a IA? Como é que está funcionando os testes, essas coisas que está sendo direcionada para proteção contra a IA ou vazamento de dados nessa questão da IA? Então, vamos lá. Esse é outro assunto polêmico. Porque tem muita organização falando, aqui não vai se usar, está bloqueado. Outras estão deixando com algumas ressalvas. Então, tem instituição que está deixando a IA interna, fechada para o mundo dela. Aí pode compartilhar as informações. Outras, o que se pede? Informação classificada, não inserir. Então, por exemplo, eu tenho uma base de dados que tem ali nome, endereço. Eu posso subir ela inteira lá como para ajudar em pesquisas? Não. Mas, assim, é muito difícil essa questão, porque é conscientização de novo. Então, assim, tem muita questão de vazamento. Porque o que você faz? Eu quero me ajudar. Então, coloco lá a informação, pensa, ele traz o texto, traz a apresentação, traz tantas outras coisas. É um assunto relativamente novo, mas com os mesmos problemas anteriores. Então, segurança, a gente fala que só vai voltando o ciclo. E você sempre bate na confidencialidade, na disponibilidade e na integridade. Então, vai depender muito do tipo. Acabou de sair uma ISO e uma instrução normativa do governo para tentar regulamentar a IA no Brasil. Mas ainda é muito passinho de tartaruga. Tá difícil. Mais alguém? Uma última. Como no desenvolvimento a gente tem uma das maiores dificuldades que está tendo agora no momento é eu encontrar gestores, né? Pessoa que gere esse cara, para esse cara poder produzir, tem a parte do home, do híbrido, presencial, na produção desse contexto. Eu acredito que, no meu entendimento que eu entendi, claro, né? Meu entendimento, a governança é uma área que precisa ser muito bem trabalhada ainda, para que possa trabalhar as demais. Seria isso mesmo ou eu entendi errado? Perfeito. A governança é que vai gerir todo o restante. Então, assim, se eu não tenho regra, qualquer coisa serve. Se eu não tenho uma boa política de segurança, uma boa política de privacidade, as coisas vão saindo do padrão. E, assim, não adianta eu contar só com a boa vontade do desenvolvedor, do analista de rede, do analista de infra. Quer ver outra treta? É que o meu tempo acabou. Nuvem. Segurança para nuvem é um negócio assim gigantesco. E que se a gente não tiver uma boa governança, pessoas olhando para a questão de conformidade, fica furos enormes. Porque quando você contrata uma solução de nuvem, vem o contrato padrão, e lá está escrito assim, se você quer controles de segurança, acione e tal. Eles vão te ajudar, vão te apoiar. Mas tem que partir de você a solicitação. Não espere que eles vão fazer, porque eles não vão, eles te entregam o padrão. Aí você vai falar assim, eu quero que aperte mais tal controle, eu quero uma senha ao invés de 6, vá para 18. Eles não vão fazer isso sozinhos. Porque eles estão quebrando o contrato. Agora, sei lá, vamos mudar? Vamos. Então, tudo é questão da governança, da gestão. Respondido? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou deixar meu contato, meu LinkedIn, podem me acionar quando vocês quiserem para tirar dúvida. Queria trabalhar nessa área, o que eu faço, por onde eu vou, o que eu estudo. Eu ajudo vocês, tá? Demora um pouquinho para responder, não fiquem chateados, mas eu respondo. Obrigada, gente. Eu vou ficar aqui, se vocês precisarem, quiserem tirar dúvida também, tá? Agora é só 5 segundos.